A parábola do semeador. Tudo bom, amigos? Uma pergunta: por que Jesus disse que é a parábola mais importante? A parábola do semeador. Jesus falou assim: se você não entender essa parábola, como podeis entender as outras? Então, indicando que essa é a parábola mais importante, e nós vamos ler ela e vamos explicar por que essa seria a parábola mais importante, a do semeador. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Mateus 13, versículo 1. Mateus 13, versículo 1. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira-mar. Reuniu-se com ele grande multidão, de modo que entrou no barco, sentou-se, e todo o povo estava na praia. E falando-se muitas coisas por parábolas, disse: Eis que o semeador saiu a semear. Quem que é o semeador? Aquele que leva a palavra. O que é a semente? É a palavra. Pode ser Jesus, pode ser você, pode ser eu. Quem está levando a palavra é o semeador. E ele tem que levar o quê? A palavra que tem vida. Não é a palavra dele, é a palavra de Deus que tem vida. E quando semeavam, a parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Depois, para frente, Jesus foi falando e explicando para os discípulos, porque eles não entenderam. Ele falou, e os discípulos foram falar com ele. O que é essa parábola? Explica para nós. Daí ele falou, olha, algumas coisas. Mas a princípio, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte do que foi semeada, versículo 5, caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou. E outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Mas outra caiu em terra boa e dava frutos, um a 100, outra a 60 e outro 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Chegando os discípulos perguntaram: por que fala por parábolas? E Jesus respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros fala-se por parábolas. Pois ao que tem, lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, e se cumpre, e nele se cumpre a profecia de Isaías. Né? Ouvindo ouvireis e de maneira alguma entendereis, vendo vereis e de maneira alguma percebereis, porque o coração desse povo se endureceu. Com ouvidos ouviu tardiamente, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Bem-aventurados vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Então essa parte que é a mais importante, que eu vou depois explicar para vocês. A gente vai meditar nisso daqui. Então nós vemos que uma parte da semente caiu na beira do caminho, que a Bíblia fala que o diabo levou. E fala de pessoas que usam de dúvida, de argumentos, conceitos do mundo ou conceitos errados e acabam falando: não, isso aí não é para mim, não quero, tal. E se a pessoa não guardar, não quiser, ou não escutar, não entender, ou tiver. A Bíblia fala que eles ouviram tardiamente, quer dizer, eles ouviram sem vontade. A palavra não vai penetrar e não vai nascer. Então, uma semente que cai na beira do caminho, vem os passarinhos e comem. Fala das aves do céu, fala do inimigo. Se você não guardar a palavra, se você não acreditar que ela é verdade, primeiramente ela nem vai entrar no coração. Você vai ouvir num ouvido, sair no outro e se perdeu. Tá? A segunda caiu entre as pedras. Até ela nasceu, porque tinha pouca terra, mas como não tinha profundidade, ela secou, porque quando veio o calor, estava muito na beira, assim, no limite ali de nascer, né? Pouca profundidade, o calor queimou ela, porque estava perto das pedras também. Ela não conseguia aprofundar. Fala das provações pela palavra. A palavra é provada. Então, cada palavra que você ouve e pratica, ela tem a prova, né, de você continuar firme, confessando, acreditando, caminhando, porque as circunstâncias do mundo provam a fé e a palavra. Então, como ela veio a aprovação, fala de pessoas que ouvem, creem com alegria e depois desistem logo.
Se você desistir e falar, não, não é isso aí, não deu certo, esperei 2 dias, 3 dias, não deu certo, vou desanimar, não quero mais. Então você perdeu. A Bíblia fala que pela fé e perseverança alcançam as promessas. No coração, se tiver incredulidade, se tiver medo, se tiver angústia, dúvidas, então isso aí vai roubar a palavra. Então tem coisas que nós colocamos no nosso coração, às vezes é mágoa, pecado, falta às vezes ressentimento, que está impedindo ali o concretizar da palavra. Incredulidade, né? Eu escutei ali, até acredito, mas não é tudo aquilo. E chega um ponto que a pessoa desiste. Então, essa daí não chegou a nascer também. E a terceira fala de pessoas que ouvem, e a Bíblia fala que foi semeado entre os espinhos. A terra, primeiramente, é o coração do homem. Então, quando você ouve, ela precisa ir para o coração. E ali, o coração ali fala que estava, nesse tipo de terra, estava com espinhos. Espinhos é algo que concorre com a palavra. E a palavra está ali, nasceu, mas espinhos nasceram juntos. E depois Jesus explica a parábola e fala que os espinhos são a fascinação das riquezas, o cuidado do mundo. O que é o cuidar do mundo? É trabalhar, é vestir, comer, comprar, os afazeres, os serviços, a correria do dia a dia, é o entretenimento, várias coisas. Talvez nem se refere ao pecado, mas são coisas que nós colocamos como prioridade. Né? A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as coisas vos serão acrescentadas. Se a nossa prioridade não for Deus, às vezes nós deixamos concorrer a outras coisas como prioridade. Às vezes, o mais importante da minha vida é o trabalho, é o dinheiro, é a família, é isso e aquilo. Né? O futebol, é os jogos, é o entretenimento. E de repente, eu quero a palavra, eu procuro a palavra, mas tem coisas mais importantes, de repente, eu esqueço da palavra. Eu não dou valor à palavra. E aí os cuidados, a fascinação, a ambição de querer ter, de querer fazer, eu não tenho mais tempo para Deus, não tenho tempo para ir na igreja, vai sufocando a palavra, ela morre. Então fala dos espinhos que concorrem e quando vê, cresceu mais do que a palavra e aí a palavra não sufocou. Né? Essa raiz, essa planta que foi plantada, que é a palavra de Deus, não cresceu porque os espinhos sufocaram ela. Você viu que de 4 tipos de semente, só a última que nasceu, 25% nasceu e frutificou. Fala que aquele que ouve e guarda no coração, guardar fala de praticar, fala de obedecer, fala de cumprir o que ela está. Então, cada pessoa que ouve recebe com alegria e guarda, quer dizer, é um solo que você não deixou os espinhos sufocarem, você arrancou os espinhos, não deixou competir, deixou a palavra ter livre curso, crescer. Não se tinha pedras, você tirou também para que ela penetrasse. Quando você deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração, você arranca as mágoas, as dúvidas, os medos, as inseguranças, ela vai crescer. Porque é lá no coração que tudo acontece. Aí quando você deixa ela crescer, persevera, caminha. A Bíblia fala, se você confessar com a boca e crer com o coração, se fará. Se você disser para o monte, ergue, te lance no mar, não duvidar, mas crer que se fará o que diz, acontecerá. E também da salvação, se você confessar Jesus como Senhor, está lá em Romanos, como Senhor, e que teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é com a boca que se crê com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Tudo é uma questão de confessar e crer com o coração. A palavra tem que vir no coração, através do ouvir, de falar, confessar, e guardar essa palavra e praticar ela. Quando eu faço essas coisas, eu estou dando poder, e essa palavra vai crescer. E aí ela vai dar 30, 60 e 90 por 1. Ela vai cumprir o propósito dela na nossa vida. Ela vai operar o milagre, a cura, a salvação, a transformação, a santificação. Tudo por quê? Porque eu deixei a palavra entrar no meu coração. E é por isso que agora Jesus falou assim, se você não entender essa parábola, como entenderão as outras? Porque se você não conseguir colocar a palavra e guardar a palavra no coração, nenhuma outra palavra você vai conseguir guardar e praticar ela. Porque essa parábola do semeador ensina você a cuidar, cultivar seu coração, preparar o seu coração para receber a palavra. Se o seu coração for preparado, você sempre tira as pedras, você não é um cara negligente que deixa se perder a semente tipo na beira do caminho, ouve. Não, você ouve, guarda e acolhe. Né?
A Bíblia fala de Samuel que ouvia e guardava as palavras no coração. Fala de Maria, que tudo que ela ouvia, que acontecia com Jesus, ela guardava no coração. Guardar no coração significa fazer a vontade de Deus. Davi no Salmo 109 falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. De que maneira purificará o jovem o seu caminho? Guardando a palavra, cumprindo segundo a palavra de Deus. Então essa é a maneira. Quando você guarda a palavra, você se santifica, você é livre do mal e você pratica. E essa é a maneira. Por quê? Porque Jesus disse que é a mais importante. Porque ela ensina a cultivar o seu coração. Porque a Bíblia fala todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É do seu coração. Não deixe que a dúvida, o medo, a incredulidade penetre e roube a palavra. Lá em Hebreus 3 e 4 fala ali que o povo no deserto não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Não foi porque tanto os pecados, a rebeldia, mas é porque não creram que eles podiam, que Deus tinha dado a terra, que Deus ia lutar por eles. Eles só reclamavam e só queriam voltar para o Egito, para o mundo, queriam voltar para as coisas mais. Por causa da incredulidade, a palavra não teve efeito, eles não entraram no descanso. E quando você crê, a Bíblia fala que você entra no descanso de Deus. Mas como crer? É guardar a primeira palavra no coração. É ter os versículos, a Bíblia fala: aquele que, se estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, será feito. Está em Jesus, aceitando Jesus, as palavras têm que estar em nós. Cada versículo que eu guardo, decoro e pratico, ele é vida para nós. Ele é igual uma casa, que nem Jesus falou. Aquele que ouve e pratica é igual aquele que edificou uma casa na rocha. Aquele que ouve e não pratica, edificou uma casa na areia. Então os ensinamentos de Jesus que ele tinha falado no sermão ali no capítulo 5, 6 e 7, ele terminou o discurso do Sermão do Monte falando isso. Eu falei um monte de coisa, mas aquele que ouve e pratica é o que vai ter uma casa edificada na rocha. Vem as tempestades, os problemas e as lutas e não podem derrubar essa casa porque ela foi edificada na rocha. Amém? Se você ama o reino de Deus, compartilha para salvar vidas, né? Se tiver essa vontade, se for bênção para você, se te ajudou. E se você acha que alguém pode ser edificado com essa palavra, compartilha, salve vidas, abençoe pessoas, que a graça de Deus possa salvar todo mundo, em nome de Jesus. Amém.